Seja muito bem-vindo à Liga Financeira Brasileira. E se você está chegando nesse vídeo agora, caindo de paraquedas, eu recomendo que você pare de assistir esse vídeo no momento, caso contrário, você não vai entender uma série de coisas que eu vou falar aqui, e que você comece a assistir lá da aula 1 até a aula 5, pois agora estamos nessa sexta aula, onde eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como é o meu trabalho como psicólogo de traders. E esse é um serviço que estará disponível para você também. Muito bem, todos vocês já devem ter passado por situações de encontrar pessoas que estão passando por alguma dificuldade, ou até mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade e quer conversar com alguém que você gosta ou com alguém que você confia, que você considera ser uma boa pessoa para trocar umas ideias. E o que geralmente acontece é que quando você desabafa, quando você fala sobre um problema de uma maneira bastante reservada para alguém, que essa pessoa, na melhor das intenções, ela vai emitir a opinião dela sobre o que ela pensa a respeito do que você está compartilhando com ela. Então, a visão que essa pessoa tem de solução para os problemas é uma visão dela. Existe um viés muito parcial e um julgamento que essa pessoa também faz porque ela te conhece. Existe já um rótulo estampado, principalmente com as pessoas da família. Isso acontece de forma geral. Talvez você conheça uma outra pessoa que escute a sua fala, que consiga perceber as suas emoções e lhe fazer perguntas que possam realmente te ajudar e direcionar, te ajudar a ver as coisas sobre um outro ponto de vista que talvez no momento você não esteja conseguindo ver. Só que essas situações são bastante raras, tá? Muitas vezes essas pessoas não passaram, não vivenciaram aquilo que que você está vivenciando. Muitas vezes elas não compreendem, elas não têm empatia para conseguir entender o seu sofrimento e elas começam a agir de uma maneira é, salvadora para conseguir te ajudar, sem se dar conta que elas não estão atendendo às suas expectativas de verdade. Elas estão emitindo, através daquilo que elas imaginam, o que é melhor para você, porque elas talvez fizessem a solução do problema da maneira como ela está falando, mas nem ela sabe, nem pode garantir se ela mesmo faria aquilo que ela está falando. Então, é muito importante que quando você está em um mercado onde tem um conjunto de conhecimentos específicos, que exige uma série de comportamentos específicas para construir uma carreira, que você possa conversar com alguém que entende exatamente tudo aquilo que você vai falar, desde os termos técnicos, como suportes, resistências, preço médio, mínimas, máximas, IFR, Fibonacci e por aí vai. Se você vai conversar sobre essas coisas com alguém que nunca ouviu falar sobre isso, essa pessoa talvez tenha uma dificuldade maior de conseguir entender todas essas coisas e o sofrimento e o processo de pensamento e as emoções envolvidas em tudo aquilo que você tem para conversar. Então, é importante que o seu psicólogo, a sua psicóloga, seja uma pessoa que esteja também envolvida operacionalmente, porque ela vai conseguir ter a empatia com as suas próprias dificuldades, certo? Mas isso é apenas uma parte do trabalho do psicólogo. E, na verdade, a parte mais superficial. A maior parte vem através do conhecimento das suas traumatizações, desde que você nem tinha consciência que existia, e como que a sua construção emocional, cognitiva, comportamental
veio se dando desde tenra idade até o momento atual. Dessa forma, nós conseguimos encontrar momentos, fatos que distorceram a sua interpretação e acabaram causando bloqueios que fazem com que você, de repente, tenha dificuldades de se relacionar, tenha dificuldades de ter consistência, tenha dificuldades em conseguir ganhar dinheiro, ou se ganha em conseguir fazer esse dinheiro multiplicar, tenha um comportamento autodestrutivo. Então, todas essas situações, elas têm razões nas emoções e na construção da sua identidade enquanto sujeito. E o mercado financeiro, ele vai acabar trazendo todas essas emoções à tona e sem que você tenha consciência ou perceba, você vai ter todos esses gatilhos acionados e vai se comportar, vai tomar decisões em relação a todo esse conteúdo que eu acabei de mencionar no mercado financeiro. Então, muitas vezes você adquire um conhecimento, entende racionalmente o que você está fazendo, mas na hora da execução, você faz exatamente o contrário. E você já deve ter passado por isso e se perguntou por que faz isso e não conseguiu ter as respostas. Então, as respostas de tudo isso vêm através de um trabalho de autoconhecimento, que eu prefiro chamar, na verdade, de autodescobrimento, aonde você vai trazer à luz da sua consciência todo um conteúdo que, para sua própria segurança, acabou sendo reprimido por uma instância psicológica chamada ego para evitar você, para impedir você de sentir dor. Agora, esse conteúdo ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser desenvolvido, caso contrário você vai viver um ciclo de repetições comportamentais, de decisões que serão contra o desenvolvimento da sua vida e que você consiga ter a sua prosperidade. E entenda a prosperidade como algo muito mais amplo do que a prosperidade financeira. É a prosperidade da sua paz de espírito, do seu bem-estar, da sua saúde, do seu corpo, dos seus relacionamentos e também da sua parte financeira. Então, esse é um processo em que você vai adquirindo consciência gradativamente através do seu desenvolvimento emocional. Com a experiência que eu tenho junto com os traders, nós temos dois tipos de formatos principais que têm trazido mudanças extremamente importantes no comportamento, na forma como as pessoas estão se reinventando e sendo diferentes no mercado financeiro. A terapia em grupo tem uma força poderosa, pois os próprios traders que participam compartilham as suas experiências emocionais e essa troca de experiências emocionais acaba tocando também nas experiências e nas vivências das outras pessoas que podem se identificar parcialmente ou no todo. E então, uma conversa, um diálogo sobre aquilo que nunca tinha sido falado antes começa a acontecer e esse conteúdo emocional começa a vir à luz da consciência, despertando a pessoa para que uma nova forma de agir, pensar, sentir comece a acontecer e a pessoa começa a se transformar em suas atitudes de uma maneira leve e natural. Ah, Marcelo, mas todas as pessoas começam e se desenvolvem do ponto A até o ponto B como se fosse um crescimento constante? Claro que não. Isso não acontece em lugar nenhum. A terapia é um processo de entrega, tanto do psicólogo quanto das pessoas que estão participando desse processo, seja de maneira individual ou em grupo. E ao longo do desenvolvimento, você vai encontrar resistências, vai encontrar
desafios que precisarão ser superados para que você consiga chegar neste ponto de prosperidade, o qual eu mencionei agora há pouco. Então, haverão momentos em que você terá mais facilidades, haverão momentos da sua vida em que você vai escorregar, vão haver momentos em que você vai errar feio, porque já está condicionado, treinado à repetição daquele mesmo ciclo. O importante é que a coragem que você vai ter em conseguir abrir uma percepção, expor as suas dores de maneira individual ou em grupo, ela vai persistir ao longo do tempo e você vai conseguir amadurecer emocionalmente para lidar com essas questões de maneira mais atenta e de uma forma e com uma intensidade de sentimentos completamente diferentes. Marcelo, que tipo de exemplos você consegue citar de traders que fazem o processo com você? Claro que todo processo é um processo que, segundo o Código de Ética da profissão, da psicologia, o sigilo e a confidencialidade são requisitos obrigatórios e há que se ter um ambiente seguro para lidar com todas essas emoções, tá? Esse é um primeiro ponto. Assim que a gente começa a fazer o processo terapêutico com técnicas, com ferramentas, né, com exercícios que vão promover esse contato com essa realidade interior ainda não tão conhecida, as pessoas começam a ser estimuladas a entrar em contato com esses conteúdos, ser trabalhados e modificá-los. Então, em termos de exemplos práticos, nós temos, por exemplo, os traders que enfrentavam um processo de overtrading, que é fazer um número de operações muito grande no dia. E que, apesar de elas saberem que isso é uma prática incorreta no mercado financeiro, em razão do nível de exposição ao risco, conseguiram tomar uma decisão por conta própria de fazer apenas uma operação no dia. Isso é fantástico. Não foi uma imposição, né, de um terapeuta ou de qualquer outra pessoa. A própria pessoa conseguiu compreender que o comportamento dela estava sendo um comportamento que poderia ser um comportamento com base numa emoção autodestrutiva ou com base em uma emoção relacionada ao nojo, ao vício de repetição. Então, as pessoas começaram a compreender que, aliás, esses traders começaram a compreender que essa alteração comportamental era fundamental e que aquele era o momento de ela começar a se transformar. Outro tipo de situação, pessoas que trabalhavam de forma alavancada, sem ter as condições financeiras na conta para conseguir suportar os stops de uma operação tão alavancada, o que fazia com que essas pessoas ganhassem durante boa parte do mês, mas que no final do mês, em uma ou duas operações, elas quebrassem a conta. A frustração, a decepção, a raiva de si mesmo, né? E a culpabilização do mercado e de uma série de outros fatores externos começam a tomar conta da pessoa e ela entra num ciclo, numa frequência de pensamento que é altamente disfuncional e que pode trazer um adoecimento, tanto mental quanto físico. Então, essas pessoas começaram a compreender que elas não deveriam trabalhar tão alavancadas. E teve gente que conseguiu fazer, inclusive, a redução da mão de 20, 30 contratos para apenas um, porque entendeu que a base de sucesso na operação não está no foco do dinheiro que pode ser conquistado, mas é na disciplina do comportamento que vai construir, com o passar do tempo, a possibilidade de trabalhar alavancado com mais segurança, tranquilidade, serenidade
para lidar com as perdas. Essa questão também de a pessoa ir bem o mês todo e nos últimos dias do mês ela entregar o resultado do mês inteiro, né, por aversão às perdas, também são situações que começaram a acontecer. As pessoas começaram a modificar o comportamento, se mantiveram positivas ao longo de todo o mês, mas no finalzinho do mês elas acabaram entregando todo o resultado positivo para o mercado. Então, é uma situação de aversão à perda, mas muito mais do que a gente simplesmente rotular essa aversão à perda, nós precisamos conseguir compreender o porquê que essa pessoa tem esse tipo de aversão. E geralmente a origem disso está lá na infância da pessoa, na relação dela com o pai dela. Então, a gente vai desenvolver técnicas e atividades para se aproximar e se conscientizar desse tipo de traumatização, para que tudo isso possa ser vivenciado novamente e transformado. Então, as pessoas acabam passando por um processo de transmutação das suas próprias, do seu próprio olhar em relação a si próprias, em relação à vida, e as mudanças comportamentais começam progressivamente a acontecer. E entre acertos e erros, a pessoa vai se desenvolvendo e vai mostrando em seu relatório de performance como que as mudanças comportamentais que ela está fazendo, as mudanças de decisões que ela está tendo, estão afetando o seu rendimento mensal. E o que nós temos visto é que, para a grande maioria dos traders que estão em processo psicoterapêutico, é que essa evolução tem sido positiva, extremamente saudável. Há também alguns traders que apresentaram casos, né, de um certo vício no mercado financeiro. A pessoa sabia que não deveria operar e, mesmo assim, ela não conseguia ficar um dia sem abrir a plataforma e ter que clicar no botão para comprar ou vender, mesmo quando uma oportunidade não aparecesse. A ansiedade também é um outro ponto que pode ser diferente para uma ou outra pessoa, mas que traz uma certa necessidade de realizar uma ação como se fosse uma obrigação a ser cumprida, porque o modelo de trabalho que essa pessoa tem é ainda um modelo tradicional de alta carga horária semanal para conseguir receber um salário e sentir que esse salário é merecido e justo. Então, quando a pessoa entra no mundo dos investimentos, ela traz junto com ela esse modelo. Então, a depender do nível em que a pessoa se expõe ao mercado e o quanto que ela consegue ou não se conter comportamentalmente, administrando a sua própria ansiedade, algumas pessoas, alguns traders, por conta própria, tomaram a iniciativa de se afastar do mercado por um tempo, passar por um processo de desintoxicação mental, o que é extremamente válido para que ela possa se afastar e que ela possa enxergar aquilo que ela não está vendo sobre si mesma de uma maneira diferente. Mensagens de agradecimento em razão disso foram recebidas. E isso não impede dessa pessoa retornar, mas retornar com uma postura e com um olhar diferente, com um coração e com uma mente que chegam mais abertos a desfazer todo aquele conjunto de comportamentos que já estavam viciados em um novo conjunto de comportamentos que serão agora assertivos. Então, todo esse processo ele é elaborado na psicoterapia em grupo e na psicoterapia individual. Muito em breve, nós abriremos aqui uma turma, tanto para uma turma, né, para a psicoterapia em grupo. Então, logo essa data esteja definida, eu voltarei aqui para anunciar para você que conseguiu compreender que o sucesso financeiro no day trade
ele só virá depois do seu processo de autodesenvolvimento emocional, pessoal. E também, a partir de já, através do contato que você tem aqui no próprio site, tá? Você pode mandar uma mensagem para mim, caso você queira iniciar o seu processo de psicoterapia individual. E aí, individualmente ou no grupo, nós vamos acertando dias, horários, valores e etc. Quero agradecer a sua atenção e lhe dizer que, se você quiser fazer da sua produtividade, da sua performance, algo melhor, que existe esse caminho que poderá te ajudar, sim. E caso você, por uma razão ou outra, não se sinta à vontade ou não esteja no momento, que você busque uma alternativa para que você consiga se desenvolver nesse sentido. A pior coisa que você poderá fazer é simplesmente rejeitar esse conjunto de informações que eu acabei de passar e continuar batendo a cabeça, fazendo com que as suas probabilidades de perder dinheiro sejam cada vez maiores ou que elas apenas continuem. Então, faça a sua autoanálise. Se você está começando no mercado agora, você ainda nem abriu uma conta numa corretora, entenda, estou colocando aqui para vocês, junto com todas as outras pessoas que fazem parte da Liga Financeira Brasileira, o caminho mais inteligente para que você consiga começar a colher os frutos de maneira mais rápida. Caso você seja iniciante e percebeu que aquele conjunto de ilusões que você comprou através das redes sociais estão mais distantes da sua prática, entenda que existem conteúdos emocionais, comportamentais, que podem estar impedindo você de conseguir ter os comportamentos e a sua tomada de decisão de maneira mais calma, de maneira mais tranquila, para você alcançar os resultados. Agora, se você já está no mercado há algum tempo, você pode puxar o seu relatório anual de performance e verificar qual tem sido essa performance ao longo dos anos. E se você considerar que a sua performance precisa ser melhorada e que você não aguenta mais ficar na situação em que talvez você se encontre, talvez tenha chegado a hora de você escutar tudo isso que eu acabei de falar e abrir esse espaço para você testar. Você não precisa acreditar agora, mas talvez você precise testar, dar-se essa oportunidade. E aí, em pouco tempo, você mesmo vai dizer se você vai ter ou não mudanças significativas na sua maneira de se comportar diante do mercado financeiro. Você mesmo vai dizer ou não o como que você se sente antes, durante e depois das operações. E talvez você esteja precisando viver uma qualidade de vida emocional melhor do que você está vivendo hoje. E é esse o trabalho o qual eu me disponho a fazer com vocês, tá? Na psicoterapia em grupo é uma atividade semanal. Os grupos têm duração de 1 ano, tá? E na psicoterapia individual, nós temos um trabalho que não tem uma data certa de terminar, mas que a gente vai trabalhar de uma maneira muito mais focal, tá certo? Então, fica aí o convite e a oferta deste serviço que eu estou oferecendo para vocês, para que vocês possam se aproximar mais, possam se desenvolver mais, para que você consiga alcançar os resultados que vocês tanto almejam e, com certeza, é por essa razão que você está aqui fazendo parte da Liga Financeira Brasileira. Seja muito bem-vindo,
Seja muito bem-vinda e vai ser um prazer, uma honra poder te conhecer e te ajudar nessa jornada de autodescobrimento, nessa jornada de autoconhecimento e de sucesso na sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.